Eu acho que a gente está numa situação muito delicada, Juliano. Assim, a gente olha para... A gente tem uma série de problemas, vários deles, todos eles muito importantes, alguns mais urgentes do que outros. Eu acho que a questão fiscal, além de ser importante, ela é urgente porque ela está consideravelmente atrasada. Quer dizer, a gente até que teve um bom começo para atacar esse problema lá em 2019 ao aprovar a reforma da Previdência, mas de lá para cá não apenas não fizemos nada, mas como a gente retrocedeu em algumas coisas por motivos absolutamente justificáveis. Ninguém imaginava que teria uma pandemia no meio do caminho, mas teve, a gente teve que lidar com ela. Mas o fato é que agravou um problema que já vem de muito tempo, que é um problema fiscal. A gente tinha escolhido fazer um ajuste fiscal bastante suave ao longo do tempo. Quer dizer, a estratégia toda que foi escolhida lá em 2016 com o governo Michel Temer, que começa o processo, foi colocar o teto de gastos como um mecanismo que, enfim, limita quer dizer, faz com que o gasto primário do governo federal, ressalvadas aí umas poucas exceções, crescesse em linha com a inflação. O PIB cresce, o gasto cai como proporção do produto, em algum momento você volta a produzir superávites, em algum momento você volta a gerar superávites que são grandes o suficiente para começar a reduzir a dívida, e aí você consegue, eventualmente, reverter essa trajetória de endividamento crescente que vem de 2013. Né? Em 2013, a dívida, que até então vinha numa trajetória, grosso modo, de queda, passa a crescer aceleradamente. Né? A gente já tinha uma série de dificuldades. Esse plano só funcionava se nós encontrássemos formas de casar a evolução do gasto obrigatório com a evolução do conjunto de gastos, que é o teto. Quer dizer, não tem nenhum segredo. Se o teto mantém o nível de gastos ajustado pela inflação inalterado, né, se o gasto primário segue crescendo, em algum momento o gasto discricionário é completamente expulso, e aí você tem shutdown de governo, já está tendo problema com investimento, etc, etc. Então, era muito claro, quer dizer, os passos para esse ajuste fiscal espalhado, a gente imaginava que iria durar 6, 7 anos para chegar lá, quer dizer, de 2016 para 21, 22, 23, era por ali mais ou menos que se imaginava que a gente conseguiria fazer esse processo, envolvia um conjunto de reformas, previdência, disparado mais importante, a gente fez, mas a gente tinha que seguir fazendo. E aí tinha toda a discussão, reforma administrativa, o pacto federativo, precisava dotar não só o governo federal, mas os governos estaduais e municipais de mecanismos para fazer ajustes mais imediatos, né? Então aí a PEC emergencial. A gente não fez nada disso. Então a gente está numa trajetória em que a dívida não para de crescer. Então esta ausência de reformas em si já inviabilizaria a estratégia que foi formulada lá em 2016. Né? Quer dizer, independentemente de termos ou não uma epidemia no meio do caminho, sem reformas a gente não iria a lugar nenhum. Acontece que no meio do caminho ainda aconteceu essa epidemia que, enfim, tem efeitos temporários e alguns não tão temporários. Né? O efeito temporário é que a gente tem um aumento extraordinário de gasto esse ano, que não parece que vai se repetir no ano que vem, pelo menos não nessa proporção. Quer dizer, o ajuste emergencial foi dar um tranco grande no volume de gasto. Além disso, a gente teve uma perda aí de arrecadação. Esses são os elementos temporários, mas o fato é que a trajetória toda do PIB ela passa a ser menor. O que a gente perde esse ano, a gente não recupera. Quer dizer, se pensar do ponto de vista de trajetória, a gente caiu um degrau e aí volta a subir um degrau abaixo. Então, toda a trajetória de PIB daqui para os próximos anos é menor do que a trajetória que a gente imaginava lá atrás. O que significa o seguinte: se nós imaginávamos que a gente conseguiria chegar a uma situação de estabilizar a relação dívida-PIB
em 21, 22, 23, quer dizer, por ali, quer dizer, entre o final dessa administração e o começo da próxima, tudo isso foi empurrado 3, 4 anos para frente. Então, concretamente, a gente olha para a perspectiva de estabilização da dívida no Brasil, estou falando uma perspectiva para 26, 27, 25 talvez, mas enfim. Então, a gente chutou esse negócio mais 4, 5 anos para frente. E 4, 5 anos para frente, a gente não consegue, com o teto de gastos, talvez nem fazendo reforma, e sem fazer reforma muito menos, o que significa que essa estratégia para lidar com o desequilíbrio fiscal é uma estratégia que não vai nos levar à situação que a gente precisava. As propostas, você tem ali um cara que eu respeito, óbvio, o Armínio, ele falou, não, a gente vai ter que aumentar a carga tributária. Se for olhar o que o Mansueto está falando, que também é um cara que a gente vai ter que aumentar a carga tributária, né, para conseguir produzir superávites primários mais rápido. O problema, assim, tá bom, então aumentar a carga tributária não é uma proposição tão tranquila assim, né? Você eventualmente pode chegar lá. Mas se a gente aumentar a carga tributária sem fazer reforma, o que acontece é que a gente vai ter, a gente consegue chutar a lata mais algum tempo para frente, mas a gente não volta a produzir superávites primários. Se a gente aumenta a carga tributária por um lado, mas a gente não toma medidas que sustentem o teto de gastos por outro lado, significa que muito a gente abandona o teto de gasto, o gasto volta a subir, e em algum momento a gente vai repor exatamente a situação que a gente tem hoje. Ou seja, a gente vai passar de uma maneira acelerada o que foi o processo em 99 e 2013. Em 99 e 2013 a gente veio subindo carga tributária, subindo gasto, né? Em algum momento a carga tributária parou de subir e aí a situação ficou insustentável, né? Essa é a nossa triste realidade. Então, aumentar a carga tributária só faz sentido, né, no sentido de antecipar o retorno ao superávit primário, se simultaneamente a gente tomar medidas que vão produzir algum efeito no sentido de conter o gasto público, não hoje, que é inviável, provavelmente não para 2021, mas que mostre uma trajetória diferente de gasto público. Aí, uma saída possível, então, é combinar reformas do lado do gasto, com algum aumento da carga tributária para tentar antecipar ali uma trajetória de superávites primários. Aumentar tributo, você até consegue. O que eu não vejo são estratégias que vão convencer a sociedade de que é necessário reduzir gasto. A sociedade brasileira tem se mostrado muito resistente a esse tipo de coisa. Exceção feita ali a reforma da Previdência, mas que foi um trabalho que começou com o Temer lá em 2016. Quer dizer, foram 3 anos de debate num país que já estava dividido, mas acho que menos dividido do que hoje. Tinha um governo que era politicamente mais competente, acho que não tem a menor dúvida a esse respeito. Tinha um governo que era economicamente muito mais competente, acho que também não resta nenhuma dúvida a esse respeito. Então, você tinha uma equipe econômica ali, um tempo com o Henrique, outro tempo com o Edu Guardia, né, que, de fato, tinha uma ideia muito nítida para onde a gente ia. Não é, o caso que a gente tem hoje. Hoje tem uma equipe econômica que não, quer dizer, tem um ministro que é bom de gogó, mas que na hora de, quando a gente pede alguma coisa com substância, o que ele produz é CPMF, né? Que formula uma reforma administrativa que não se aplica aos funcionários de hoje, né? Enfim, sei lá, uma proposta enfim, cujas propostas não param em pé. E um governo que politicamente não está interessado nisso. Então, assim, o que eu vi é, se for para aumentar a carga sem fazer alguma espécie de ajuste do lado do gasto, isso aqui não vai dar certo. Então, tem que fazer as duas coisas simultaneamente. Eu não vejo a gente com capacidade de fazer. Acho que o final desse jogo a gente está começando a ver. Eu tenho bastante incerteza a esse respeito, né? Mas o final desse jogo, na minha cabeça, é o seguinte:
Quando a gente olha para... Você tem uma dívida que é denominada em moeda local, né? E que cujo custo ele reflete, em algum grau, a política monetária que a gente está praticando, né? Então, me parece que a solução, entre aspas, que se dá para isso é você abandonar, abrir mão do controle inflacionário, né? E você passa a ter uma taxa de juros que vai ser fixada, né, com o fim de rolar, para permitir que sua dívida não cresça, ou seja, você vai ter que ter taxas reais de juros negativas, que a gente tem hoje, mas não valendo para 6 meses, um ano, né? Então, não, taxas de juros negativas e onde a política monetária cessa de atuar no sentido de conter as expectativas de inflação, mas que ela passa a ser guiada pela necessidade de manter a dívida sob controle. Aí você perde o controle da inflação, a inflação sobe, ela come a dívida, né? A tua taxa fica mais negativa, e aí o que acontece é que com taxa real de juros negativa, até um país que cresce pouco não precisa de superávit primário. Mas isso é uma solução para a dívida? É uma solução para o país? Não, não é, porque a gente não quer ter dívida, a gente também não quer ter inflação alta. Então, eu acho que o que eu estou descrevendo, em última análise, é um cenário em que a dominância fiscal, quer dizer, a incapacidade de fazer o ajuste das contas públicas, permite que a dívida cresça até o ponto em que as pessoas vão, essa dívida não vai ser paga, o que vai acontecer é que as expectativas de inflação saem de controle, e aí a gente vai para um cenário de inflação mais alta e um Banco Central que que passa para o banco do passageiro, do ponto de vista de política monetária passiva, e aí você vê a dívida encolhendo como proporção do PIB, não porque você fez um ajuste fiscal, mas porque a inflação está corroendo o valor real da dívida. Continuo ainda com a crença, pelo menos provisória, de que 2021 ainda não é um problema, embora a gente esteja vendo as expectativas de inflação para 2021 subindo, mas elas estão ainda 3,4, 3,5, estão abaixo da meta. Não é uma situação não é fogo no parquinho, né? Vamos deixar isso bem claro. Mas se a gente tentar falar, mas inflacionar a dívida é uma solução? Não é uma solução. Você vai ter inflação no final das contas, né? A ideia de um pessoal, não, que você pode emitir moeda à vontade que não vai ter inflação alguma. Não, não é assim que funciona, né? O exemplo que se toma, ela fala, não, olha, lá fora estão emitindo moeda para caramba, mas não está tendo um efeito inflacionário. Bom, mas presta atenção no que está acontecendo. As taxas de juros de curto prazo nesses países já estão em zero quando elas não estão negativas. Então, o Banco Central não tem mais espaço para agir, não tem mais como baixar a taxa de juros. A gente descobriu que taxa de juros de curto prazo pode ser negativa, mas a gente sabe que não pode ser muito negativa. Você sempre tem a alternativa de guardar dinheiro em casa, ou guardar dinheiro na conta bancária. Vai te render zero, mas zero é melhor do que -1, ou -2, ou -3. Você está numa situação em que as taxas de juros de curto prazo tinham que ser mais baixas, mas não podem ser porque existe um limite para isso. Quando você faz? Eu passo a atuar nos segmentos mais longos da curva de juros. Então, o que eu faço? Eu compro papéis. Eu olho lá para o papel de 10 anos, me dá os seus papéis de 10 anos, né, e eu derrubo a taxa desses papéis de 10 anos. Então, estou promovendo, né, uma redução desse juro, que é por falta de outros instrumentos. Eu não consigo baixar o juro de um dia, eu não consigo baixar o juro de um mês, eu vou trabalhar no juro de 5 anos, no juro de 10, no juro de 30. E a contrapartida disso, você compra títulos, obviamente é uma emissão monetária. Mas, basicamente, você está fazendo isso reagindo a uma pressão desinflacionária, né? O exemplo que eu faço é o seguinte, bom, você está ali num carro, tá, e você estava no plano, de repente vem uma ladeira. Você vai enfiar o pé no fundo do acelerador e você não vai ganhar velocidade, porque é uma baita ladeira. Aí você está fazendo uma baita expansão monetária, mas ela é uma contrapartida de uma pressão desinflacionária enorme. Então, você acaba não gerando inflação precisamente por força disso. Agora, você está numa situação do Brasil.
Bem, nesse momento, a gente não tem uma pressão inflacionária. Não parece ter. Está vendo alguma reflação, mas é ainda modesta. Mas imagine uma situação em que a inflação já está rodando acima da meta. Você vai baixar ainda mais juros? A inflação vai rodar ainda mais acima da meta. Você vai fazer uma emissão monetária, vai reduzir o juros, a inflação vai rodar ainda mais acima da meta. Então, a ideia de que você pode emitir moeda e derrubar a taxa de juros de curto prazo, no Brasil não funciona, porque a nossa taxa de juros de curto prazo ela está mais ou menos adequada, os 2% que a gente está pagando hoje, está mais ou menos adequado com a inflação num horizonte razoável. Né? Se a gente faz a meta para o ano que vem é 3,75, a gente está indo para 3,40, então tinha talvez até um pequeno espaço. Não é que você pode jogar a tua taxa Selic para zero e está tudo bem. Se você jogar a taxa Selic para zero, você vai ter um problema de inflação. Né? Isso aí né? Então, é diferente desses países. Os países já estão com a taxa de juros a zero e zero não está segurando a inflação na meta. A gente está com a taxa de juros positiva e ela está entregando a inflação um pouquinho abaixo da meta. Então, você não tem esse espaço para cortar. Não tem como jogar para zero, não tem como fazer uma expansão monetária gigantesca para comprar títulos de 10 anos no Brasil. Esses estão com juro altíssimo, né? Está com juro de 8%, 9% ao ano. Né? Mas se for fazer essa, aí você vai perder o controle das expectativas de inflação e a inflação vai embora. Então, esta solução era a solução para a dívida. A dívida para de crescer. Mas ela não é a solução que você quer, porque ela faz a inflação estourar, que é outra coisa que você não quer ter. Você quer ter inflação controlada, você quer ter dívida controlada. Isso que se chama estabilidade. É esta combinação que a gente quer. E essa combinação não dá para fazer com um instrumento só. Você precisa de um outro instrumento. No caso, o instrumento é fiscal, e é justamente esse instrumento que a gente não tem, ou não quer usar, ou a sociedade não está pronta para usar esse instrumento. A situação dos estados, nada menos do que dramática. Se for olhar ali o trabalho que o Tesouro vem fazendo, você está com metade dos estados desenquadrados para fim de lei de responsabilidade fiscal. Se fosse pelos critérios usados, como cada um usa o critério de um jeito, eles conseguem mais ou menos escapar. Mas é claro que estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Rio Grande do Sul agora embarcou, mas até recentemente estava nessa toada, assim, são estados grandes, são estados importantes, com severos desequilíbrios, e esse desequilíbrio está ligado principalmente a funcionalismo. Então, enquanto não lidar com a questão do funcionalismo, e aí é previdência de um lado, funcionalismo de outro, previdência, no caso deles, é funcionalismo também, porque é basicamente inativos, né? Você vai ter um problema. E, obviamente, você não vai corrigir o problema previdenciário botando mais funcionário para dentro. O governo federal ainda mais ou menos segurou as pontas. Botou um teto de gastos. E o teto de gastos teve lá suas exceções, capitalização de estatais, tem o Fundeb que está por fora, mas assim, está mais ou menos mantendo o seu gasto constante. Quando a gente vai para estados e municípios, de 2016 para cá, eles só fizeram aumentar. É um negócio maluco. Né? Você não tem teto de gastos para o estado e município. Eles aumentaram os gastos. Que bacana. E foram para investir? Não. Foi para funcionalismo. Então, os dados que estão ali no site do Tesouro, para qualquer um ver, que eles mostram uma deterioração significativa das contas subnacionais, né, estados e municípios, não por questão de receita, mas por uma questão de aumento de despesa com funcionalismo, não é aumento de despesa com investimento. Então, é uma das coisas que me deixa assim, em base para falar, não, o problema é teto de gastos. O problema é não ter um teto de gastos. O problema é que esses caras estão gastando para uma casta, né? Essa casta se preservou. Eles estão felizes, firmes e fortes. Então, essa pandemia, um monte de gente teve redução de jornada e salário. Não o funcionalismo nos seus 3 níveis. Eles mantiveram, alguns tiveram até redução de jornada, mas não de salário. Os grupos de interesse, as corporações no Brasil, elas
tem sido muito eficaz no sentido de barrar a reforma. Eles conseguiram adiar a reforma previdenciária por 3 anos, né? E conseguiram manter os privilégios de alguns dos grupos do funcionalismo ainda mais tempo do que isso, né? Então, militares, policiais, professores, quer dizer, todos eles continuam mantendo regras de aposentadoria mais favorecidas do que se encontra no setor privado. Não entendo. O professor realmente é uma vida dura. Talvez não seja tão dura quanto o cara que trabalha numa obra lá e tem que carregar pedra todo dia, né? Mas é uma vida, enfim, falta que esse pessoal conseguiu se preservar. E eles têm sido ainda mais eficazes de prevenir qualquer outro tipo de reforma, né? Então, você junta a falta de fome com a falta de vontade de comer, a gente não vai a lugar nenhum do ponto de vista de controle de gasto no Brasil. E Portugal, um tempo atrás, lá o Nelson Barbosa falou, olha lá, Portugal fez um ajuste aumentando a receita. Não, para cada ponto percentual de aumento de PIB que eles fizeram, eles tiveram 2 pontos percentuais de A taxa de reposição para servidor é 2 aposentados, repõe 1. Era 2, entra 1. Então, não, eles fizeram uma redução expressiva. Eles fizeram um ajuste fiscal de 9 pontos percentuais do PIB, dos quais 3 foram receita e 6 foram corte de gasto. Isso num período de 3 anos, 2, 3 anos. Então, esse foi o ajuste brutal que eles fizeram. O Brasil, quando a gente colocou o teto de gastos, a ideia era fazer um ajuste de redução de gastos de 2 pontos e meio percentuais do PIB ao longo de 5, 6 anos. Isso é que foi chamado de emenda do fim do mundo, austericídio, genocídio. Esse ajuste, né, que, diga-se de passagem, só vale para o governo federal, os governos estaduais e municipais, como eu acabei de falar, na verdade, aumentaram seus gastos. Então, esse aqui é o ajuste fiscal brasileiro. Você não faz isso, obviamente, você tem uma trajetória de endividamento que é insustentável. E aí, o resultado, para mim, o final desse jogo, é que a gente vai ter que conviver com uma taxa de inflação muito mais alta. Ainda dá tempo? Talvez dê, mas a gente tinha que estar começando a se mexer hoje, né? Não era mexer, não é em 2021, certamente não é em 2022, né? Então a gente tinha que estar discutindo uma reforma administrativa cujos efeitos fossem se materializar no prazo mais curto possível. A gente tinha que estar discutindo uma PEC emergencial que constitucionalizasse a redução de jornada e de salário para o funcionalismo público, redução proporcional, porque isso teria um efeito grande nas finanças dos entes subnacionais. Sem isso, o Supremo já derrubou, o Supremo já se manifestou. Demorou o quê? Quanto? Só 20 anos da lei de responsabilidade fiscal, mas 20 anos depois o Supremo se manifestou e falou, não, isso você não pode fazer. Está na lei de responsabilidade, mas é inconstitucional. Tá bom. Então, a gente precisa fazer essa reforma constitucional também, mas não faz. Então, assim, eu vejo assim, tem um muro que está aproximando da gente. Cada dia está aproximando. E ninguém está fazendo nada para desviar do muro.